Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito bem. Então, como a Sabrina colocou, o tema da noite de hoje, que o Helder, com muito carinho, fez o cartaz, né? É do Reconcilie-se com o seu adversário, que, na verdade, fala sobre o perdão e é abordado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. No flyer, no pôster que o Helder fez, a gente vê duas crianças, na verdade, dando a mão, né? E que interessante a gente pensar, porque perdão é um assunto que, enquanto humanidade, enquanto sociedade, a gente foi muito pouco treinado. A gente vive em um tempo primitivo sobre isso. Então, assim, vou citar três, mas tenho certeza que se a gente abrisse, vocês iam lembrar outras, né? Três frases que denunciam, comprovam esse nosso estado primitivo. Quantas vezes a gente ouviu, às vezes brincando, às vezes sério, falar assim, eu vou acabar com a sua raça. Olha a força desta frase, que é tão popular. Quantas vezes na nossa vida a gente já ouviu isso? Às vezes na família, às vezes nós, às vezes entre amigos, às vezes numa novela, não é verdade? Eu vou acabar com a tua raça, que pressupõe uma extinção. A gente nem, vocês já tinham parado para pensar? Eu nunca tinha parado para pensar nessa frase dessa maneira. Mas está arraigado, em nós. Ou a gente diz assim, menino, vou tirar tua pele. Não é verdade? Né? Olha a força dessa palavra. Ou ainda na traseira do caminhão, dizendo assim, na descida você me aperta, na subida eu te pego. Vice-versa, né? Na subida você me aperta, na descida a gente acerta. Vingança! Sara maligna ainda, não é verdade? Então, enquanto povo, enquanto sociedade, a gente foi muito pouco educado sobre essa questão do perdão. Que é quando eu estava assim, com bastante frio na barriga para tratar desse assunto. Então, eu pensei que eu ia abrir falando assim, não, então, esse tema, né, que é tão delicado, eu pensei, não, esse tema que é um presente. Foi um presente falar sobre isso, porque é um exercício ao qual eu permaneço em constante atividade. Então, foi um presente estar falando sobre esse assunto hoje, na noite de hoje. Tendo em vista assim, o código moral, daquilo que foi ensinado pelo Cristo como código moral para nós, é possível que o perdão seja o mais desafiador de tudo aquilo que nos foi ensinado. É possível que seja o mais desafiador. E como o perdão, é claro, não tem como a gente não falar sobre mágoa, não tem como a gente não falar sobre o ódio, né? E já foi definido pela Organização Mundial da Saúde, e na verdade o que antes era, quando se perguntava, né, qual é a definição de saúde? Era uma coisa mais limitada à condição física, né? O bem-estar ligado à condição física. E hoje, quando você procura, fala que é o bem-estar geral, emocional, psicológico, físico, e estão abordando o espiritual, né? Está entrando essa aprovação do espiritual pela Organização Mundial da Saúde. Porque já ficou comprovado por estudos de décadas realizados por departamentos científicos bastante sérios, o quanto a mágoa ou o ódio podem nos adoecer. Tem uma americana, o nome dela é Louise Hay, que eu não me lembro o nome do livro, você lembra, mano, que a gente estava conversando disso? Não me lembro o nome, mas se vocês pesquisarem, ela tem uma obra, que a obra, na verdade, é o relato de alguns pacientes que ela acompanhou por décadas. Ela foi acompanhando, acho que o livro tem umas 30, tem a história de 3 décadas diferentes, dizendo o que esses sentimentos podem nos levar a desencadear. Então, interessante
que, imagina assim, né? Se o Tico falar que ele tá com dor de cabeça, Tico, peraí que eu vou tomar um panadolzinho para você. Vai tirar a dor de cabeça dele? O ódio é um remédio que a gente toma assim, achando que vai fazer o mal pro outro. Não tem jeito. É um remédio que a gente toma, é um veneno, perdão, que a gente toma, que vai fazer mal pra gente, mas a gente tem a ilusão que o mal vai estar com o outro, né? Não tem como, é científico, né? Vai estar com a gente mesmo. Então, sabe que para a gente, nessa reflexão que eu comentei, que a gente vive, ou pelo menos eu vivo em constante exercício, a primeira etapa é o diagnóstico. Quando eu consigo identificar esse sentimento em mim, um sentimento de mágoa ou um sentimento de ódio, quando eu consigo encarar esse sentimento. Porque Santo Agostinho, que tem umas frases fantásticas, né? Nem todas a gente, na verdade, sabe, às vezes Santo Agostinho era danadinho. E ele tem uma frase que ele diz assim: não sacia a fome queimando pão pintado. Que quer dizer o seguinte: se a gente ficar disfarçando, a gente não vai encontrar a solução. Se a gente ficar mascarando um sentimento, dificilmente a gente vai conseguir encontrar uma solução para caminhar e para progredir. Então, o que o Santo Agostinho estava dizendo é que quando a gente fica na superficialidade, porque é comum também a gente negar. Porque como a gente não foi alfabetizado afetivamente, algumas vezes a gente já conversou aqui sobre isso, né? A gente é alfabetizado digitalmente, analogicamente, a gente digita, nas letras, nos números, mas afetivamente é uma coisa que também teve-se muito pouco investimento. Então, é muito comum a gente negar, porque é feio a gente admitir. Né? Mas a gente também aprendeu que o pior que a gente pode fazer para qualquer sentimento, e esse mais ainda, é retesar. Porque se a gente repreender, se a gente retesar, se nós escondermos, aquilo toma uma proporção sem tamanho. Aquilo cria raízes dentro de nós, sem que a gente possa realmente cuidar e tratar. Porque qual é o maior sucesso quando você ouve falar das doenças mais sérias de hoje em dia? E que você vê resultados positivos no tratamento e cura muitas vezes, qual é a coisa mais comum da gente escutar? Nossa, o diagnóstico foi super rápido. Nossa, o diagnóstico bem no comecinho, já ouviram isso? Em contrapartida, o reverso também acontece. O diagnóstico hoje eu tive que tomar tudo. Não ouvimos isso? É o mesmo caso. Se a gente deixar que esse sentimento tome conta da gente, antes da gente cuidar dele, antes de nós tomarmos conta dele, então as nossas chances de progresso diminuem consideravelmente. E engraçado que às vezes a gente tem um oponente, né? Um inimigo, entendendo como inimigo aquela pessoa que pensa diferente da gente, aquela pessoa que pensa diferente de mim, para também não imaginar o inimigo como uma coisa distante e ficar negando. Né? O inimigo é aquele que é um oponente, que pensa diferente. Às vezes a gente tem uma pessoa, mas outras vezes esse oponente ele é invisível. Porque ele pode ser nós mesmos, quando a gente tem uma tristeza e uma mágoa para conosco mesmo de uma coisa que a gente fez e achava que não devia ter feito, de algo que a gente deixou de fazer e acha que devia ter feito. Ou ainda, esse inimigo pode estar numa instituição, em algo que a gente pensa diferente, numa razão política, numa propriedade. Quer dizer, aí mais difícil ainda da gente compreender que aquele sentimento que está dentro de nós é danoso, porque ele está invisível. Vou dar um exemplo. Eu estava refletindo sobre esse assunto e eu me lembrei de uma passagem que eu tive com a Clariana, e que a Clariana, que é minha filha,
ela disse uma coisa e eu fiquei bem chateada quando ela disse, né, a coisa. E aí eu estava pensando sobre esse assunto que eu devia partilhar com ela. Daí eu me toquei que eu estava tão triste comigo mesma, porque eu não tinha reagido diferente àquilo que ela tinha dito. Eu dei um peso desnecessário ao que ela tinha dito. Então eu estava mascarando, como disse Santo Agostinho, pensando que o problema estava no que ela falou, quando o problema estava na minha reação. Quando eu estava triste comigo mesma. Quando eu não estava perdoando a mim mesma por aquela atitude. Agora, se a gente não se dispuser a pensar com abertura, a gente nunca vai chegar a essa conclusão, né? Se eu tivesse enfiado dentro do tapete, faz de conta que não aconteceu, deixa quieto para parecer bonitinho, tarará. Eu nunca ia ter podido chegar a fazer essa reflexão. Então, vale a gente lembrar, vale a gente pensar, quando a gente está sentindo conosco mesmos, quando nós pensamos que a gente devia ter feito diferente, ou ainda quando eu até esqueci de citar uma coisa, né? Pode ser uma instituição, mas sabe que coisa mais maluca? Que o oponente da gente pode ser a própria vida. Quando ela toma um curso que eu discordo, quando eu nasço sem a mão, por exemplo, mas eu não me conformo que eu nasci sem a mão. Então eu brigo com a vida, eu brigo com as determinações que me foram colocadas, por necessidade a gente sabe, mas que me foram colocadas. Quer ver um outro caso, quando a gente perde um ente querido? A gente briga infinitamente com o universo, e que se nós formos mais além com Deus, a gente briga, porque a gente fica inconformado, porque a gente fica agitado, não é? Mas vale, então, a gente lembrar para as duas situações que a gente age com aquilo que nós temos em mãos, com os recursos que não nos são possíveis e com aquilo que a gente sabia. Porque se a gente soubesse diferente, teríamos agido diferente. A gente desconhecia uma outra forma de agir, por isso a gente agiu como agiu, né? Em relação àquilo que é determinado pela própria natureza, vale lembrar o que disse Chico Xavier, que a gente está exatamente no lugar onde se fazia necessário para o progresso e temos à nossa volta todas as condições para que isso se torne realidade. Lembra dessa frase? Com outras palavras, mas Chico dizia isso, né? Aí eu pergunto o seguinte, se perdoar é tão bom, se a gente está dizendo que a mágoa, o ódio não vai nos levar para um caminho legal, se perdoar é tão bom, por que será que é tão difícil? Por que será que é tão difícil perdoar? Se a gente tem a consciência que é bom. Orgulho é uma boa pitada, com certeza, por algumas características pessoais que a gente tem. Mas uma delas também porque é muito bom terceirizar. Não era muito melhor para mim ter falado, tá vendo? Clariana tinha ter falado isso. Mas muito mais confortável, porque a bola está com ela. Equivocadamente. Mas terceirizar é uma delícia, gente. Né? Você passa a bola para alguém resolver para você. É lindo. É cômodo. Mas daí, para a gente progredir, vai demorar mais tantos outros séculos, né? E a outra coisa é a glamorização do perdão. Porque, até em algumas escrituras, a gente vê escrito assim, que o perdão é um elemento, é uma propriedade de espíritos mais evoluídos. Pensei comigo, estou no corpo. Nesse caso, abandona, não é verdade? Não, eu refleti depois e falei, não, eu acho que eu vou discordar disso daí. Porque o perdão é um exercício. Se ele é um exercício, ele está comigo, ele está com você, ele está conosco, com todo mundo que está encarnado, não é verdade? Porque ele é em processo, ele está em processo. Que bom! Então, eu trouxe 3 exemplos. Na verdade, eu tenho 6 exemplos, mas para não estourar o tempo, vou contar 3 historinhas de pessoas que a gente conhece, de
personagens que nós conhecemos e que na história deixaram modelos a serem seguidos em termos de comportamento. Então, eu vou começar lembrando do Mandela. Vou reviver com vocês, que eu tenho certeza que vocês sabem parte da história, né? Mas o Mandela foi preso, vivendo num país onde o apartheid era o elemento-chave, né? Ele foi preso e ficou 27 anos preso. 18 dentro de uma solitária. Uma solitária de 1,60 m. O Mandela tinha 1,90 m de altura. Quando ele saiu, que vocês devem se lembrar, que advogado, uma pessoa que, imagine todos esses anos, e naquela época, num país onde a justiça pouco tinha voz, quanto ele foi maltratado, quanto ele foi torturado, quanto dá para a gente viajar, né? Viajar no que aconteceu. Ao sair, o Mandela foi eleito presidente. No jantar de posse, obrigada, no jantar de posse, para sentar ao seu lado, do lado esquerdo e direito, ele convidou os 2 carcereiros. Por que eu estou trazendo essa historinha? Porque é gente como a gente. Eu não estou falando de um santo, estou falando do Mandela. O Mandela era danado pra caramba, tinha não sei quantas mulheres, era uma confusão, né? Era gente como eu, como você, era gente como a gente. Mas o que será que provavelmente permitiu ao Mandela esse estado, né? Sabe quando a gente vai para gym, né? Tem gente que gosta de ir para gym, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer yoga, não sei das contas, né, Clariana? Silk, porque a gente quer se exercitar, né? A gente quer melhorar uma determinada coisa. Ou alguém quer adquirir músculo, o outro quer perder peso, cada um, né? Cada um com o seu porquê. Mas o que a gente faz? A gente se condiciona. Não se condiciona? Isso aí. É a gym espiritual. É a nossa gym emocional. É a ginástica que a gente tem que fazer sem desistir, com a mesma resiliência, com a mesma determinação que a gente percebe no campo, algumas conquistas no campo material, que a gente se dedique a essa conquista no campo espiritual. Então, é o exercício que nos leva a uma alteração. Não é um apagar e acender de uma luz dentro de nós, uma varinha de condão. É um compromisso, né? Eu até, vou contar uma coisa que eu ia citar um exemplo, um filme que indicaram para a gente assistir no final de semana, e aí eu falei assim, vou contar a razão que o filme tem, eu vou ter que contar o final do filme. E aí eu não estava autorizada a contar o final do filme. Como chama o filme? Que eu vou falar para todo mundo assistir, todas me ajudam. The Railwayman. O Homem da Ferrovia. Né? O Homem da Ferrovia, né? Como se fosse em inglês, The Railwayman. Eu não vou contar, como eu estou sendo boazinha, eu tirei dos exemplos. Eu falei, não, né? Se eu contar o final. Mas esse filme vale muito a pena assistir. Eu não consegui, estou falando vale muito a pena assistir, mas não consegui assistir o filme inteiro, saí. Aí eu ficava toda hora, né, dando uma olhada, pessoa que terminava para eu ir lá para o Tico me contar. A Clariana não conseguiu, depois de mim, desistiu também. Aí a gente terminou o filme e nós fomos lá perguntar para ele o que a pessoa faz, bullying. Não vou contar, porque vocês não ficaram assistindo. Depois do bullying, mais 2 mulheres contra o homem, nós ganhamos. Então, ele contou o filme inteiro, inclusive o final. Assistam, por favor, tem absolutamente tudo. E é gente como a gente. O exemplo do filme é um filme baseado em fatos reais e conta uma história real. Muito bem. Voltando para os outros 2 exemplos que eu disse que eu ia dividir com vocês, né? Um deles é o Chico, que eu não sei se todo mundo conhece a história, mas o Chico, desde pequenininho, sempre teve essa mediunidade bem aflorada, né? E, infelizmente, o Chico perdeu a mãezinha dele, ele era bem novinho. O pai não tinha condições de cuidar,
deu o Chico para ser cuidado por uma tia que era considerada uma madrinha. A tia tinha um filhinho da mesma idade, 6, 7 anos mais ou menos, a idade das crianças. O menininho tinha problemas de pele, como a gente, né, como todos nós hoje temos. Ele tinha um probleminha de pele, só que o probleminha de pele dele, o eczema, virava ferida. E aí deu no joelhinho dele, deu na perninha dele aquela ferida aberta. E aí a tia, né, sabendo da mediunidade do Chico, rolou uma história de que a saliva do Chico era uma saliva curadora. Então, que se o Chico lambesse o joelhinho do primo, ia sarar. O Chico lambeu o joelhinho do primo, óbvio, né? Você acha que o Chico, naquela hora, estava feliz, queria, fez com o coração aberto? Não dá, gente. Ele chorou, foi para debaixo da árvore para falar com a mãezinha dele, que já havia desencarnado. Chorou, sem parar. Porque naquela hora ele estava revoltado. Mas ele permaneceu. Não que o Chico seja um bom exemplo de comparação, né? Porque nesse caso é realmente bem apurado, um espírito extremamente refinado e apurado, de alta envergadura. Mas só para a gente ver que ele nasceu numa situação bem convencional, como todos nós. Né? E aí, quando a gente fala de Madre Teresa brigava muito com Deus. Madre Teresa escrevia cartas dizendo: eu não me conformo, isso não está certo. Quando ela via a situação de pobreza e de sofrimento dos irmãos, então ela escrevia. Isso atesta o exercício que a gente faz espiritual. Essa boa vontade de acertar, de refletir, de pensar, de melhorar. E aí, como último, tem em Araçatuba, eu acho que 1960, 70, alguma coisa assim, tinha uma senhora chamada Benedita Fernandes. Na verdade, uma moradora de rua, inicialmente uma moradora de rua, uma pessoa experienciando a rua, né? E que vivia, e aí todo mundo criticava, e ela era doida, era louca, tinha que internar. E como ela, naquela época, não era tão comum ver gente morador de rua, assim, Araçatuba, uma cidade bem elitizada, sabe? Então, eles ficavam, o prefeito, as damas, ficaram bem incomodadas que a pessoa ficava na rua. Não dá, né? Os outros veem a pessoa na rua, não recolhe, põe na cadeia. Vamos resolver, põe na cadeia, porque não tinha abrigo. Lá vai Benedita Fernandes na cadeia. E aí, na cadeia, ela conheceu um carcereiro, que, na verdade, por coincidência, era espírita, podia ser um católico, podia ser da Assembleia de Deus, podia ser um budista, mas era um homem de bem, que coincidentemente era um espírita querido. E eles começaram a conversar, né? Começaram a trocar ideias. E aí ele foi falando com ela, foi oferecendo passe, foi oferecendo leituras, livros, enfim, chegou num ponto que a Benedita havia se recuperado, então que ela já não tinha mais aquele aspecto tão desorientado, né? E que eles deixaram. E ela, na verdade, quando ela sai, ela faz uma proposta com Deus, que se ela conseguisse a liberdade, ela ia para o resto da vida dela trabalhar em recuperação daqueles que estão em situação de rua. E assim ela o fez. Só que ela era pobre, então ela começou na casinha dela, né, com 5, 6 pessoas. Isso vocês podem procurar, que a história é real também. Ela começou a recolher crianças na casinha dela, e daí foi faltando comida, porque ela não tinha o suficiente para ela. Então ela saía pedindo. E aí um dia ela vai num restaurante, numa mesa grande, assim como dessas que a gente costuma sentar, fazer gostoso, todo para restaurante, coisa de louco. E aí, gosto mesmo, estou falando a verdade. E aí eles estavam sentados, e tinha o prefeito, tinha o secretário, tinha um monte de gente. Ela, na verdade, pouco sabia qual era o cargo que o povo ocupava, né? E ela estava pedindo, porque as crianças estavam passando fome. Então ela se aproximou e ela foi pedir, e aí o cara, assim, sabe, fazendeirão, grandão, sem muito jeito, não estou falando de dentro, estou falando das características de fora para entender, né? Ele, sem nem pensar, para lá, né? Conforme ele fez assim, ela desequilibrou e caiu. E aí ficou aquele silêncio mortal na mesa, ela levantou.
Bateu a mãozinha e falou: a mim o senhor já deu o que eu merecia. Será que tem alguma coisa para minhas crianças? Será que eu podia levar? Porque elas estão passando fome. Quer dizer, o ato dela podia ter sido de xingar, podia ter sido de maldizer, podia ter sido tantas outras coisas. Mas nesse exercício contínuo, ela colocou a compaixão à frente daquele sentimento que a gente começou falando que nos corrói. Não porque ela não sentia, gente. Não porque ela não sentiu. Mas porque é um exercício mesmo, ininterrupto, da gente reavaliar, rever e se dispor. Tem não sei se é um linguajar, mas uma coisa que diz a psicologia, eu acho bonito, que fala assim, que nós não permitamos o sequestro do nosso lado bom. Que nós não permitamos o sequestro do nosso progresso. Que nós não permitamos que ninguém, nem nós mesmos, sequestrem aquilo que a gente tem de melhor. Acho bem bonito isso. Então, o perdão é um exercício e constante. Se a gente transpirar bastante, o universo vai conspirar em nosso favor. Se a gente não desistir dessa luta, a gente vai acabar sendo abençoada por ela, por essa conquista devagarzinho. E é sine qua non isso, né? Porque não é uma coisa que a gente conquista e para, está. Porque outras coisas podem acontecer na nossa vida, né? Uma proposta de exercício contínuo, como são as academias, tá? Então, agora, tem uma letra do Chico Mendes. Não é. É Chico Mendes, aquele todo descabeladinho, aquele músico brasileiro. Chico César. É demais, é o que eu falei sem você. Não é Chico Mendes era ok. Chico César. Descabeladinho assim que nem eu. Menino, achei tão linda essa. Eu vou ler para vocês, porque ela vai traduzir um pouquinho disso. Chama Deus me proteja de mim, é o nome da letra. É o nome. E começa assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Caminho se conhece andando, então, de vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido. Não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido. Sair distraído, espalhar bem-querer. Não é lindo? Achei demais. Falei, isso é uma oração, né? Porque, na verdade, ele fala, Deus me proteja de mim, porque a gente, muitas vezes, é emissor daquele veneninho que a gente falou, né? Da bondade da pessoa ruim, porque isso nos iguala, tem hora que a gente é bom, tem hora que a gente é ruim, né? Então, da bondade de pessoa ruim, da maldade de gente boa, e caminho se conhece andando. Então, esse é o convite, que a gente permaneça nesse exercício contínuo, tá bom? Vou fazer uma oraçãozinha. Muito obrigada por vocês estarem aqui na noite de hoje. Chamasse graça, né? Por mais uma semana. Obrigada por mais uma segunda-feira. Por estarmos aqui na noite de hoje. Obrigada por todos os exercícios realizados durante essa semana. Obrigada pela luz, obrigada pela voz, obrigada pela paz, obrigada pelo amor, obrigada pelo dom da vida, obrigada pelo erro, obrigada pelo acerto, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela bênção sagrada de viver. Que os nossos anjos e mentores, unidos a nós, aos nossos melhores pensamentos, tragam para a sala todos os nossos irmãozinhos que no mundo afora padecem de expiações mais severas que as nossas. Irmãos que se encontram nas cadeias, nos hospitais psiquiátricos,
nos hospitais normais que o Covid é fora, famílias que tenham sido separadas, idosos que estejam isolados, que os irmãos possam ser trazidos. E que o nosso desejo intenso de cura pessoal e comunitária alcance o coração de cada um. Balsamize a nossa fé, renove as nossas energias, nos permitindo permanecer, espalhando o bem-querer.